A guerra russo-ucraniana não é apenas um dos maiores conflitos do século XXI, mas também um ponto de inflexão que tem moldado a geopolítica global. Mas como essa guerra começou, o que a fez esfriar, apenas para voltar ainda mais devastadora? Hoje, vamos explorar as raízes desse conflito, entender as motivações por trás dele e como tudo chegou ao ponto em que estamos agora. Para entender a guerra russo-ucraniana, precisamos voltar no tempo, até o colapso da União Soviética, em 1991. A Ucrânia, até então parte do Império Soviético, declarou sua independência, assim como outras repúblicas que compunham a URSS. Mas para a Rússia, perder a Ucrânia não foi algo simples. Afinal, a Ucrânia é um território vasto e estratégico, com importantes rotas de gás natural e recursos minerais valiosos, além de ser um ponto geopolítico de conexão entre o Oriente e o Ocidente. E, claro, a Crimeia, uma península estratégica no Mar Negro, sempre foi um ponto crucial na defesa e projeção de poder da Rússia. Desde sua independência, a Ucrânia se viu dividida entre dois mundos, um desejo de se integrar mais com o Ocidente, como a União Europeia e a OTAN, e laços culturais, econômicos e históricos com a Rússia. Essas tensões estavam lá, mesmo que sob a superfície, como uma panela de pressão. As coisas realmente começaram a esquentar em 2013. O presidente da Ucrânia na época, Viktor Yanukovych, estava em uma encruzilhada. A Ucrânia havia negociado um acordo de associação com a União Europeia, que poderia ter aproximado o país ainda mais do Ocidente. Mas, de repente, Yanukovych rejeitou o acordo e, em vez disso, aceitou um pacote financeiro da Rússia. Foi como jogar gasolina em um fogo. O povo ucraniano, que ansiava por mudanças e uma vida melhor conectada à Europa, saiu às ruas em protesto. Esses protestos ficaram conhecidos como a Revolução de Maidan, ou o Euromaidan. O que começou como manifestações pacíficas rapidamente se transformou em uma violenta luta de poder. Centenas de pessoas perderam suas vidas, e o país se viu em uma crise profunda. Em fevereiro de 2014, Yanukovych foi destituído e fugiu para a Rússia, o que só serviu para aumentar as tensões com Moscou. A Rússia não perdeu tempo. Em março de 2014, aproveitando a instabilidade na Ucrânia, forças russas se moveram rapidamente para anexar a Crimeia. O presidente Vladimir Putin justificou a anexação dizendo que estava protegendo os direitos dos falantes de russo na Crimeia, onde a maioria da população se identificava com a Rússia. Em um referendo contestado pela comunidade internacional, a Crimeia votou a favor de se juntar à Rússia, mas é importante ressaltar que a ONU e a maioria das nações consideraram o referendo ilegítimo, vendo a anexação como uma violação clara da soberania ucraniana. A resposta internacional foi rápida. Sanções econômicas foram impostas à Rússia, atingindo setores cruciais como energia, finanças e defesa. A economia russa sofreu um grande impacto, mas, ao mesmo tempo, Moscou permaneceu desafiadora. A Crimeia, no entanto, era apenas o começo. Logo depois da anexação da Crimeia, as tensões se espalharam para o leste da Ucrânia, nas regiões de Donetsk e Luhansk, conhecidas como Donbas. Separatistas pró-russos, armados e, segundo o Ocidente, apoiados pela Rússia, começaram a tomar o controle de cidades importantes. A guerra civil estava começando. Os combates no leste da Ucrânia foram brutais. Tanques, artilharia pesada e combates urbanos devastaram comunidades inteiras. Milhares de pessoas morreram e milhões foram forçadas a abandonar suas casas. A Ucrânia acusou a Rússia de enviar soldados e armamentos para apoiar os separatistas, o que Moscou negou repetidamente. A guerra se tornou uma batalha de desgaste, com frentes de combates táticas, como uma versão moderna das trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Com o aumento da violência, líderes mundiais se reuniram para tentar mediar a paz. Assim surgiram os Acordos de Minsk, assinados em 2014, e depois revisados em 2015. Esses acordos foram tentativas de cessar fogo e de buscar uma solução política para o conflito. Mas, mesmo com essas tentativas, a paz nunca foi verdadeiramente alcançada.
Os confrontos continuavam, embora em uma escala menor, com violações de cessar-fogo sendo uma constante. E aí chegamos a 2021. O que parecia ser um conflito parcialmente congelado voltou a esquentar. A Rússia começou a mover tropas para a fronteira com a Ucrânia, e o mundo começou a perceber que algo grande estava por vir. Vladimir Putin exigiu garantias de que a Ucrânia nunca se juntaria à OTAN, mas o Ocidente não cedeu. Então, em fevereiro de 2022, o impensável aconteceu. A Rússia lançou uma invasão em grande escala, algo que muitos achavam que era apenas uma ameaça. Putin declarou uma operação militar especial com o objetivo de desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia, termos que foram fortemente criticados e questionados pela comunidade internacional. As tropas russas avançaram de várias direções, atacando cidades como Kiev, Kharkiv, Mariupol e muitas outras. O impacto foi catastrófico. Cidades inteiras foram devastadas, milhões de ucranianos foram forçados a fugir de suas casas, gerando uma das maiores crises de refugiados da história recente. A resistência ucraniana, no entanto, surpreendeu o mundo. Com apoio militar e financeiro de países ocidentais, como os Estados Unidos e membros da União Europeia, as forças ucranianas conseguiram defender pontos estratégicos e lançar contra-ataques. Ao mesmo tempo, a guerra econômica também estava acontecendo. Sanções severas continuaram a ser aplicadas à Rússia, enquanto o fornecimento de gás e petróleo russo se tornava um campo de batalha geopolítico, especialmente para a Europa, que dependia dessas fontes de energia. Mas como está o conflito agora? Bem, a guerra continua. Em algumas regiões, há uma espécie de impasse, com linhas de frente que mal se moveram nos últimos meses. Em outras, os combates são intensos, com bombardeios diários e uma luta feroz por território. A Ucrânia continua defendendo ferozmente sua soberania, enquanto a Rússia parece determinada a alcançar seus objetivos, mesmo que o custo seja imenso. Diplomaticamente, as coisas não são muito melhores. Negociações têm ocorrido, mas a desconfiança entre os lados é enorme. A guerra, agora mais do que nunca, está moldando a ordem mundial, com alianças se fortalecendo e novas tensões surgindo. O futuro da guerra russo-ucraniana é incerto. O que sabemos é que este conflito não é apenas sobre territórios, mas sobre a identidade, a soberania e a luta por poder em um mundo cada vez mais complexo e interconectado. À medida que o conflito se desenrola, suas repercussões serão sentidas por décadas, moldando a política global e afetando milhões de vidas. Espero que esse mergulho na história e na atualidade do conflito tenha te ajudado a entender melhor o que está em jogo. Se você quiser mais vídeos sobre temas complexos da história, não se esqueça de curtir e se inscrever. Obrigado por assistir, e até a próxima no Histórias Históricas.